Olá, eu sou o Ricardo e nesse vídeo eu vou falar sobre alguns critérios ou estratégias para escolher fundos imobiliários. Essa imagem e esses critérios foram escolhidos pelo Barbalho, que é um integrante de alguns grupos de WhatsApp que eu participo. Eu achei bem interessante e eu vou comentar um pouco sobre cada ponto desses critérios. Lembrando que esses critérios não são uma verdade absoluta. Eles podem e devem ser alterados de acordo com o seu perfil. O primeiro ponto dessa lista é a localização. A localização é muito importante para qualquer tipo de imóvel. Por mais que seja um imóvel de muita qualidade, com um inquilino de muita qualidade, que pague ótimos aluguéis, que serão distribuídos como dividendos, mesmo assim a localização ainda é mais importante. Por quê? Porque se aquele inquilino sair do imóvel, com uma boa localização eu consigo outros inquilinos. Agora, se aquele imóvel só era uma boa localização para aquele inquilino específico e ele sai, eu provavelmente vou ficar com um imóvel de muita qualidade, mas totalmente vago e sem distribuição nenhuma. O segundo ponto da lista é a presença no IFIX, que é o Índice de Fundos Imobiliários. Esse ponto é importante, pois se por algum motivo você precisar vender aquele fundo comprado, seja uma questão de necessidade pessoal ou porque você acredita que aquele fundo perdeu seus fundamentos, quando ele participa do IFIX, ele automaticamente tem uma liquidez maior. Então é mais fácil uma compra ou venda. Terceiro ponto que o Barbalho colocou foi para comprar apenas FIIs de tijolos, pois eles possuem um menor retorno, porém o imóvel imprime uma certa garantia e, teoricamente, sofrem baixa volatilidade quando confrontados aos FIIs de papel. Realmente, os FIIs de tijolos têm uma volatilidade menor e as cotas costumam ser corrigidas aproximadamente pela inflação, embora esse não seja um fato para todas as cotas. Porém, os fundos de papel também têm o seu valor. Afinal, eles conseguem distribuir a inflação junto com os rendimentos. Então, com essa inflação que foi devolvida, você consegue fazer novos aportes, ou naqueles FIIs de papel que você já tem, ou em outras oportunidades que você julgue interessante. O quarto ponto foi o Dividend Yield, ou seja, os rendimentos nos últimos 12 meses, que sejam maiores do que 5,50%. Isso, obviamente, deve ser analisado por cada investidor. Na minha opinião, como nós vemos aí que no futuro é provável que a Selic ela suba, esse é uma margem um pouco pequena. Não que ela não seja boa, mas é possível encontrar atualmente fundos que pagam yields melhores, porém geralmente também com um pouco mais de risco. Eu entendo que ele colocou aqui não como objetivo de 5,5%, mas como um critério mínimo do mínimo. Aí, cada um deve fazer a sua própria análise. O quinto ponto é comprar FIIs com um preço sobre valor patrimonial abaixo de 1,15, ou seja, não comprar fundos que estejam sendo negociados mais do que 15% acima do valor patrimonial. O valor patrimonial é um indicador muito importante na hora de comprar fundos de tijolos. Porém, esse valor patrimonial tem atualização anual, às vezes até com um período maior. Então, o valor patrimonial pode estar bem desatualizado, e esses 15% podem não significar nada, porque o ágio ele pode virar um deságio. E um fundo que você compra com desconto hoje, pode ser que na próxima avaliação patrimonial você esteja com um preço sobre valor patrimonial muito mais alto. Então é um critério interessante, mas não deve, nenhum desses, na verdade, deve ser levado a ferro e fogo. O sexto ponto são fundos com multicontratos, pois eles tendem a reduzir o risco de vacância. Realmente, quanto mais contratos ou mais inquilinos naquele imóvel, menor será a volatilidade quando um deles sair. Por exemplo, um shopping possui centenas de inquilinos, centenas de contratos. Quando um deles sai, o seu rendimento por mês mantém praticamente o mesmo.
porque um inquilino não significa muito do total daquele imóvel. 7. Multiativos, pois aumentam a área de abrangência, alcançando diferentes localizações. Quando você compra fundos com diversos imóveis em diversas localizações, você dilui bastante os seus riscos. Numa crise em uma cidade específica, você sentirá essa crise, mas numa intensidade muito menor. O 8º ponto é a liquidez. Volume financeiro médio diário do mês passado maior do que 250 mil. Verifique também o desempenho nos meses antecedentes. A liquidez é muito importante, pois na hora da compra existem várias pessoas vendendo aquele fundo e você consegue pegar preços melhores, e quando você precisa vender, existem várias pessoas querendo comprar. 9. Vacância menor do que 15%. A vacância elevada pode indicar má administração ou problemas pontuais na localidade. Esse é um ponto interessante, principalmente para iniciantes. Quando o imóvel tem uma vacância muito grande, provavelmente a cidade está passando por algum problema, como é o caso do Rio de Janeiro, ou aquele imóvel não tem uma qualidade tão boa ou uma localização tão interessante. Então, uma alta vacância deve ligar aí um sinal de alerta antes de você comprar o fundo. 10º ponto. Distribuições regulares no decorrer dos 12 últimos meses. Você deve analisar antes de comprar fundos imobiliários, no mínimo, os últimos 12 meses, pois se você olhar apenas o último rendimento, pode ter acontecido alguma coisa, como por exemplo a venda de um imóvel ou um recebimento de algum processo jurídico, e que não necessariamente o fundo consiga distribuir aquele valor todo mês. É o caso dos shoppings, por exemplo. Em dezembro, como é época de Natal e Ano Novo, o valor das vendas aumenta bastante. Então, ali por volta do mês de janeiro e fevereiro, os rendimentos costumam ser maiores. Mas se você vai comprar achando que todo mês vai ser aquilo, com certeza será uma grande decepção. 11. Ausência de processos. Isso não é uma regra, porém a presença de processos pode indicar má administração e custos futuros. Essa parte de processos jurídicos eu creio que deve ser analisado caso a caso. Afinal, existem alguns processos que são a favor do fundo imobiliário. Por exemplo, o fundo Euro 11 Europar tem diversos processos pendentes que são a favor do fundo. Então, se você compra uma cota com um preço que você considera interessante, olhando aí os outros critérios também, e o fundo consegue ganhar esse processo, será um rendimento extra que será distribuído para todos os cotistas. Então, pode ser uma oportunidade também. Às vezes, esses processos contra o fundo imobiliário, eles são um valor muito pequeno comparado com os proventos, com os rendimentos que aquele fundo distribui. Então, dependendo do valor, às vezes ainda vale a pena correr o risco. Mas deve ser analisado cada caso e cada processo. Aqui no final também tem 3 sugestões. A primeira é a composição da carteira para iniciantes com multissegmento de tijolos até atingir 9 a 12 fundos imobiliários com aportes mensais, adquirindo 1 ou 2 FIIs mensalmente. Eu também considero que entre 9 e 12 fundos imobiliários seria o número ideal. Assim você consegue acompanhar todos os fundos da sua carteira e diversificar bastante. O segundo ponto. Avalie a necessidade da compra de fundos de papel ao adquirir o seu 13º, que normalmente configura inserção de risco à carteira, porém tendendo a elevar os rendimentos. Então a sugestão dele é que você faça aplicações mensais com uma parte do seu salário, quando pegar algum valor a mais, como uma PLR, um 13º, férias, comprar fundos de papel, porque eles têm um pouco mais de risco, mas também possuem um rendimento um pouco maior. E o terceiro ponto, que é o mais importante, estude profundamente e seja responsável pelo seu clique no home broker. Então, estude bem os fundos antes de comprar e, antes de estudar os fundos, estude o seu perfil para ver se fundos imobiliários são para você e para o seu objetivo de vida.
Existem diversos vídeos aqui no canal, a playlist está aqui na descrição, que vocês podem conferir que vão ajudar vocês a conhecer um pouco mais sobre esse mercado de fundos imobiliários. Queria mandar aqui um abraço para o colega Barbalha e desejar a todos bons investimentos. Caso tenham dúvidas, deixem aqui nos comentários. Não se esqueçam de curtir e compartilhar com seus amigos.